muito bem-vindos. Desejo uma ótima noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui comprometidos com mais um grande tema. É o início de, vamos chamar assim, um estudo aprofundado que nós estaremos dividindo em 4 partes, ok? Vamos falar sobre quem era a serpente do Éden. Beleza? Então, eu espero que você que já está assistindo a nossa transmissão, compartilhe, deixe o seu like, comente, convide outras pessoas para virem. Lembrando, este conteúdo ele estará exclusivamente, somente disponível para os membros assinantes do canal. Então, você que irá assistir a live comigo, esta abordagem, se prepare, porque para ter o acesso ao nosso conteúdo, você terá que se tornar membro do nosso canal. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o link, deixa eu ver aqui rapidinho, pedindo a você para que ajude, né? Porque sem a participação de vocês, não é possível que a gente consiga fazer. Mas como é uma aula, vamos tocar. Olha só, pessoal, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa entender os caminhos metodológicos que nós pretendemos trilhar para poder defender, buscar a plausibilidade da nossa hipótese de que a serpente do Gênesis, do Éden, não seja o Egito, não seja a Suméria, nem tampouco tenha sido uma serpente, de fato, real, literal, falada. A serpente também não é uma ressignificação de mitos antigos, como Tiamat, né, e outros mitos da literatura, seja egípcia, seja sumeriana. Ok? A serpente ali, ela vai se apresentar dentro da estrutura da narrativa, da literatura mítico-poética, traditiva, como uma figura real que simboliza aspectos etiológicos, isto é, de um império. Então, para seguir esta metodologia, nós primeiro vamos aqui trazer algumas definições de grandes acadêmicos que se debruçaram não apenas ao estudo das mitologias nas literaturas antigas, nas religiões antigas, lembrando que muitos destes acadêmicos também seguem seus critérios metodológicos, uns vão para a fenomenologia, outros vão mais para a metodologia, outros vão mais para o indiciarismo, buscando relações cognato-semânticas dessas terminologias que são empregadas, e outros acabam trabalhando questões de âmbito filológicos, mas sem perder de vista a dimensão mitológica. As referências, logo, estão aparecendo abaixo e deixando claro que cada um, apesar de apresentar o seu conceito sobre as funções do mito, convergem para o mesmo ideal do que é o mito. Porque sempre aparece alguém aqui no meu canal que ousa dizer que a narrativa do Gênesis, por exemplo, ela é histórica. Histórica nesse sentido que a cobra falou de fato, que houve um homem criado da terra, do barrinho, onde um deus cuspiu, ou sei lá, fez uma poeirinha e pronto. Ou que realmente uma arca existiu e a partir daí realmente animais foram colocados dentro desta arca. Ou que tenha existido um mito etiológico quanto uma saga, um Abraão que tenha tentado sacrificar um filho. O conceito de mito, ele, na verdade, se apresenta em uma dimensão muito plural, sabe? E a gente vai aprender um pouco sobre isto nesta primeira live, porque ainda hoje eu tenho um compromisso, não poderei ficar muito tempo, mas eu tenho um compromisso lá no canal Maniqueísta, beleza? Vai haver um sorteio lá de um combo dos meus livros, então eu estarei indo para lá, de modo que nosso trabalho aqui será mais propedêutico, a nível apenas de introdução. Então vamos primeiro aprender aí as funções do mito, para você buscar a plausibilidade, se a hipótese que ora
pretendo defender, inclusive publicarei um artigo sobre isso, ou escreverei um livro, tem plausibilidade. Você não é obrigado a concordar comigo, mas o mínimo que eu te peço para fazer é, pelo menos, submeter a hipótese que pretendo aqui levantar ao crivo, pelo menos, tá, de uma crítica, vamos dizer, honesta, e não levada por paixões ou crenças, entende? Coisa do tipo. Vamos lá, deixa-me molhar o bico aqui. Vamos lá. O nosso primeiro autor, ele vai definir o mito como aquilo que organiza e estrutura o imaginário na literatura. Mas o mito é mais do que isso. O que é o mito? O mito, ele sempre traz, observe, a força condicional de um determinado aspecto de um grupo social. Significa, o mito, ele tem em si uma retórica, ele tem um objetivo. Ele carrega em si mesmo uma mensagem que tem por objetivo orientar. Logo, o mito não é criado do nada. O mito é diferente de uma arte que não tenha o objetivo de representar, por exemplo, a coisa. Às vezes, representar o mundo imaginário do próprio artista. Vou te explicar isso, para você entender a diferença deste mito e a produção de um mito, de uma arte, por exemplo, uma tela pintada. O autor de uma tela pintada, se ele não estiver representando, ele está apenas expressando. E ele pode estar expressando o que? O seu mundo. Por isso que você vê uma tela toda rabiscada, tinta para lá, tinta para cá, e tu fala assim, caramba, tu falas assim, que é isso? O que esse cara quis? Porque não tem representação. Não há peripécia, não há associação. Por quê? Porque ele não tem objetivo de representar. O mito, quanto narrativa, já é diferente. Ele sempre tem uma proposta de orientação. O mito tem a proposta de orientar, reorientar, organizar, desorganizar, ajustar, reajustar, condicionar. O mito, ele é sempre impositivo. Ele pode ser belo, ele pode se apresentar como uma poesia, porque já vi gente dizer poesia, que não sabe nem o que significa narrativa, e, portanto, é possível que tenhamos a narrativa poética, e você pode separar a estrutura simétrica e métrica dentro de uma poesia para você justificar a narrativa, o mito. A poesia pode ser narrativa. Vocês estão entendendo? Então, no primeiro momento, preste bem atenção, isso é importante, porque nós lidamos com uma análise intertextual da Bíblia hebraica, indiciária, mas, sobretudo, compreendendo uma metodologia que entendemos ser legítima para justificar a nossa tese ou hipótese. O mito organiza e estrutura o imaginário na literatura, trazendo sempre a mensagem que orienta. Todos os demais autores que estão aí concordam com isto. Eu separei só 4, eu poderia separar 3.000, 10, 20, mas eu separei os grandes nomes hoje já no debate. Vamos ver uma outra função do mito. O mito é um sonho social que transfere o inapreensível para a dimensão metafísica. Ora, sonho social aqui você já pode deduzir que eu não estou me referindo, em hipótese alguma, senhores, não estou me referindo ao sonho noturno, aquele sonho que nós temos quando estamos dormindo. Não. O sonho tem a ver com os anseios, com o ambiente, com a dimensão histórica, com a experiência que aquele grupo social está envolvido. Lembra que eu disse sobre o Jesus histórico que vocês acompanharam, que sem a dimensão do imaginário coletivo não existiria evangelho? Não teria evangelho. E, portanto, o evangelho é resultado da imaginação coletiva de um povo que ansiava por um salvador, por um Messias político, seja lá como fosse. Da mesma forma, o Antigo Testamento. Sem a dimensão
social, histórica, dos conflitos, dos interesses, dos desejos, das resoluções vividas por estes campesinos e pela classe, vamos dizer, dominante, ou pelo grupo social de poder, não teria o que você conhece hoje como Tanar. Então, nada resulta do espontâneo, tudo é um processo. Só que qual é a diferença? É que quando há esse sonho se transfere para o inapreensível. O que quer dizer? Há uma criação justamente mítico que tem por objetivo criar o fetiche, sem o qual não poderia o mito ser apropriado. O mito não seria ser apropriado. Então, esse fetiche, ele se dá na forma do que é mítico, do que é divino, do que é sagrado. Portanto, o papel do mito é sacralizar. O papel do mito é divinizar. O papel do mito é sobrenaturalizar. O papel do mito é enfeitiçar. Por isso, na filosofia grega, você conhece lá na República de Platão, o mito da caverna, que explica a forma com que os indivíduos se condicionam e criam uma realidade paralela, a partir de imagens. Um dia eu vou trazer uma aula para vocês sobre o mito da caverna. E é isso que faz com que a dimensão do mito vá para uma dimensão metafísica, onde se engrandece as figuras reais que estão sendo, veja, de alguma forma vestidas pelas caricaturas trazidas pelo mito. Então, o mito é um sonho social que transfere o inapreensível para a dimensão metafísica. Por isso você nunca alcança o mito. Por quê? Porque é um fetiche. O mito, neste caso, ele é aquilo que aquela classe imaginava e que ela queria representar. Vamos ao terceiro conceito, que é um dos conceitos que eu vou dizer me aproprio propriamente para sustentar a minha hipótese. Esse é um conceito defendido por Marcel Detienne. Não que os demais também não convergissem para isso. O Marcel Detienne, ele defende, e a página está aí para você ver, que é a página de número 10 do livro A Invenção da Mitologia. Ele diz que o mito tem autoridade de um fato natural e transsignifica a realidade. Olha que coisa linda, gente. Você conseguiria interpretar essas falas, essas proposições do Marcel Detienne? Conseguiria? Se conseguiria, comente aí. O mito tem a autoridade de um fato natural que transsignifica a realidade. Espera aí. Se o mito tem autoridade de um fato natural que transsignifica a realidade, aquilo que está sendo narrado não é como é. Ele só quer representar. O que eu quero dizer com isso? A cobra, ela não falou, mas ela representa. A cobra não existiu na dimensão histórica, mas ela é um símbolo que representa alguma coisa que tenha existido. Você está conseguindo entender? Ah, não houve um homem chamado Noé, mas para o mito etiológico, Noé, como figura, quer representar alguma coisa dentro da dimensão histórica, ok? Então, aí está a beleza do mito. Lembrando, mais uma vez, para você que vai estar assistindo, este conteúdo ficará exclusivo para os membros do canal. O esboço de cada módulo estará sendo disponibilizado para os membros por apenas R$ 25,00 e para os inscritos por R$ 50,00. Então, você consegue entender o que o Marcel Detienne diz no terceiro ponto? O mito tem a autoridade de um fato natural e transsignifica a realidade? Você conseguiria entender? Ok, se você não consegue, é o meu papel ensinar. O que o Marcel Detienne está dizendo é que é a partir do mito que se explica os eventos. É a partir do mito que se explica a história. É a partir do mito que se explica a faticidade. E o mito não é o que é. O mito representa. O mito interpõe. É isso que Marcel Detienne traz.
Então, dito isto, vamos agora entender, voltando para cá, como os mitos, eles iam aparecendo, sobretudo nas culturas. Os mitos, que nós vamos chamar aqui de associações ou mitos de fundações. Vou colocar na tela para você. Aqui está uma iconografia, um achado. Ok? Das religiões antigas sumerianas, que mostra uma serpente. Você está vendo aí? E aí alguns guerreiros, um rei, você pode observar que ele tem um cajado, um cetro na mão. Está percebendo? Atrás mais alguns indivíduos. E a pergunta aqui, você acha que essa serpente gigantesca existiu? Você acha que quem escreveu, desenhou, né, isso aí, cunhou isso aí, estava querendo dizer, ó, realmente nós lutamos contra uma grande serpente? Não, porque essa serpente, ela tem um simbolismo na linguagem. Ela é resultado disso, dessa linguagem que quer comunicar. Então, esta serpente, ela propriamente representa o domínio de um poder, de um grupo social, de um império que está sendo derrotado por um outro império. Ora, esse mito, esse símbolo, pode ser um símbolo de resistência ou pode ser um símbolo de força, de imposição de um poder. Por isso, a serpente, ela passou a ser adorada em todas as culturas como um símbolo do poder, representando para algumas a fertilidade, a cultura. A serpente sempre vai estar associada às árvores, que por sua vez, as árvores, já na cultura antiga, representavam também a figura das deusas, da fertilidade também, entre elas Tati, Ashra, entende? Outras deusas que eu posso trazer aqui e trarei. Então, aqui eu tenho para vocês uma outra figura, e essa você conhece também, da dimensão sumeriana. Muitos passaram a acreditar que seria um tigre, seria isso. Não, na verdade, uma serpente alada, que representava a força, o poder também de um reino, de um império, ok? Ó. Agora, vejamos o que disse a Eloísa Campbell, que eu achei muito interessante. Vem comigo. Eloísa Campbell, Narrativa Mítica e Formação. Presta atenção. Na página 150, está na tela. Mitos são composições dramatúrgicas de símbolos. Vou repetir. Mitos são composições dramatúrgicas de símbolos. Possuem força arquetípica, possibilitam a análise dos elementos históricos relacionados à economia, política, à religião dos povos em que está relacionado. Aqui por si, nós chegamos a uma conclusão de que as narrativas do Antigo Testamento ou da Tanar não são o que são, representam. Elas não aconteceram tal como são narradas. Ou seja, os eventos supostamente narrados não são eventos, são apenas representações de possíveis fatos sociais dos quais o povo estava envolvido. Aqui eu tenho mais um símbolo, eu sei que é meio erótico, né? Vocês estão vendo aí de um lado uma mulher. Veja bem esse símbolo, hein? Presta atenção, isso aí não é um símbolo judaico, não. Não. Eu vou até aumentar o zoom para você ver aqui. Você já deve deduzir que símbolo é esse. Para você entender como a serpente do Gênesis, ela entra na literatura para trazer a dramaturgia, o feitiço, e explicar como o homem caiu, que não é o homem, um ser de dois braços, com a cabeça, uma perna e uma... Não!
mas sim uma estrutura social, um grupo social, um povo, um reino. Preste atenção. Nessa figura que você está vendo, que é uma figura antiga, vou deixar aqui na descrição um achado magnífico, é uma pintura que representa a dimensão clara, tá bom? Do mito. Você tem de um lado uma mulher, que propriamente não precisa ser Eva, já que todos os mitos antigos representam a mesma estrutura mitológica. Do outro você pode ter um outro homem, se você quiser chamar de Adão, pode chamar, mas se você quiser chamar de Adapa, também. E na árvore, uma mulher com corpo de serpente. E por quê? Preste atenção no que eu vou ensinar. Serpente e árvore, na literatura antiga das religiões, são inseparáveis. Por que que você acha que a serpente do Éden estava numa árvore? Hein? Porque aquela árvore representava a rainha da fertilidade. Representava justamente a deusa que vai ser transsignificada e ressignificada nas culturas. E uma lista imensa que você já deve ter ouvido falar, Está, Astot, Ashrá, Ainani, tantas outras. Veja, você está percebendo que não tem fruta nenhuma. E percebe que a árvore, ela tem um pênis ereto. Veja, vocês estão percebendo aí? Estão percebendo? E a mulher com corpo de serpente seduzindo. Isso é absolutamente lógico na estrutura da narrativa. Vamos lá. Aqui eu trago para vocês justamente a caracterização desta mulher. Este é um achado importantíssimo que tem sido motivo de debate, discussões na academia, que tem a ver com Ashrá e Javé. Essa Ashrá também era conhecida como bosque, como uma árvore frondosa, como aquela que seduzia os homens. Mas veja, ela está associada a uma potência. Ela não está só. E se você pegar todas as deusas e que são ressignificadas nas culturas para serem transsignificadas, elas estão associadas a uma potência. Por isso, Ashrá, uma deusa antiga, vai ser assimilada, introduzida como aquela que, na verdade, há de seduzir através de quem? Da serpente, o povo judaíta. Ou seja, os que vão para a Babilônia e os que estão na terra, assimilando a cultura babilônica, os cultos aos deuses proponentes de sua época e aderindo toda uma dimensão, claro e evidente, desses deuses. Porque é simples, porque eles eram politeístas. Eram politeístas e isso não seria nada anormal. Aqui eu tenho para vocês também Ashrá, vocês verão como é apresentada, vou dar um zoom, ok? E sempre mostrando que ela sempre estará ligada, associada a uma árvore e também a uma serpente. Agora começa a imaginar comigo, Babilônia, judeu, judeu, Babilônia, queda dos judeus, judeus, Babilônia, saída de Babilônia. Estão imaginando? Estão aprendendo a analisar a Bíblia comigo. Venham para cá. Ok? Lembrando que eu não vou dar aqui atenção ao chat. Ok? Quem está assistindo de graça. Só manda um pix, um superchat se quiser. Os membros têm o direito. Esta aula ficará reservada exclusivamente para os membros. Beleza? Então, vem comigo. Vou compartilhar uma tela de um trabalho magnífico para você entender que é o trabalho da Maria Cristina, que é uma tese de doutorado em que ela vai levantar o estudo profundo dos mitos antigos sobre a serpente. Ela passou por diversas culturas que vocês possam imaginar. Uma historiadora incrível. Eu estou aqui com a tese de doutorado dela. Ela vai trazer um ritual
hindu de esperança. Tá vendo aqui? Ó, e vai mostrar como isto acontecia. Observem quantos altares e oferendas ao pé de uma árvore. Só que tem uma coisa em comum. Você poderia dizer para mim o que tem em comum nessas ofertas? Vamos lá, você que está me assistindo, está estudando comigo. O que você está percebendo comum nessas oferendas? Você está vendo alguma oferenda diferente da outra? Comece a aprender exegese do Antigo Testamento comigo a partir de agora. O que você percebe como algo comum em todas as ofertas ali, no pé dessa árvore? Só não demore em responder, senão você me atrapalha. Se já me ouviu perguntar, você já tinha que ter respondido, senão me atrapalha. Não é possível que você não esteja enxergando. Não é possível, gente. Vou dar mais um zoom aqui, porque não é possível que a pessoa esteja cega e não esteja... Cadê? Aí a bexiga já saiu daqui também. Vocês conseguiram ver, pessoal? Então, vocês verão, olha aí, ó, que a ideia do culto à serpente estava associada à ideia do culto ao próprio rei, ao próprio imperador. E a serpente era símbolo de uma potência que poderia ser do próprio império. Lembra que quando nós voltamos à ideia do mito, eu expliquei o terceiro ponto sobre o mito para vocês? Voltando lá, ó, olha aqui, o mito organiza e estrutura o imaginário. O mito é um sonho social que transfere o inapreensível para a dimensão metafísica, mas ele transsignifica o fato social, a realidade. O mito tem autoridade de um fato natural que transsignifica a realidade. Significa, o divino, o sagrado, são apenas o fetiche. Mas o mito em si, ele já teve um cumprimento, que é o seu fim em si mesmo, que é a representação. Ele já disse, ele não dirá. Deu para você entender? Por isso, essas imagens que eu trago, elas vão nos permitindo adentrar, veja, a uma dimensão de como o mito vai sendo revivido. Olha aqui, ó. Ó. Figura Eurinônio cercou os sortifáricos da serpente celeste. Olha aí, ó. Estou mostrando para vocês. Ó. Agora que nós fizemos esta introdução, claro, chegou um momento crucial para que a gente possa agora entender o mito da serpente. Do Gênesis. Será que realmente a serpente falou? O texto está sendo escrito quando? Eu vou dar um F5 aqui e volto já. Segura aí, hein? Não saia não, hein? Pronto. Legal. Vamos compartilhar a tela para a gente agora começar a fazer exegese, análise intertextual e indiciária. Vamos lá. Eu tenho procurado ensinar, primeiro, que não há absolutamente nenhum texto, é zero, nenhum texto hebraico produzido acerca de qualquer coisa antes do pós-exílio. Não há. Não podem espernear. Justifico e sustento esta hipótese. Submetendo não apenas, professor, nós temos um manuscrito. Não há.
A tradição nos permite ver isso. Ah, professor, mas e aqueles profetas que dizem que são pré-exílicos? Pera, são tradições posteriores, fazendo vaticínio para explicarem o mundo e a história vivida por este povo. Não existe, diferente dos sumérios, o povo mais antigo e que deixou, sim, registros sobre sua história, os hebreus, os judeus não têm nada. O que tem é após o exílio babilônico. É após o exílio babilônico. É zero. Não há absolutamente nada. Então, quais são os primeiros textos produzidos, cujo objetivo é, de fato, trazer uma organização social, lembrando lá do ponto 1, 2 e 3, que tem por objetivo a intervenção ideológica? Nós temos uma tradição sacerdotal da monarquia e uma tradição sacerdotal do templo. Quem quiser adquirir o meu curso, Os Sacerdotes da Elite, 40 laudas, um curso fenomenal, está lá disponível no meu site. É só se tornar membro ou comprar. Você pode adquirir o material também, tá? R$50. Então, veja. Hai Ani Nun Hameler Adonai Tsevaot Shimor Kiketavor Beharim. Vivo eu. Vivo eu quem? Preste atenção. O rei. Eu, numa live aí participando essa semana, eu expliquei que a palavra Nagid, que não é uma palavra de cunho hebraico, é uma palavra usada para explicar o próprio rei no hebraico, tem a ver com o príncipe. Então, a gente explica isso em tradições. Eu expliquei esses dias numa live, quando a pessoa disse para mim que Ezequiel 28 falava de Satanás, e eu expliquei que não tem Satanás nenhum, ali é o rei de Tiro. Aí a pessoa falou, mas aqui está dizendo príncipe, aqui rei. Eu expliquei, meu amigo, para que tá tudo errado isso aí. Aqui, príncipe é o rei é o príncipe. A palavra Nagid não é um sinônimo da palavra Sar, do hebraico. Essa palavra é uma palavra persa, e essa palavra é uma palavra hebraica. Apenas temos tradições diferentes no mesmo texto. Porque você acha que lá eles tinham livro, eles tinham imprensa, eles tinham um notebook, eles tinham um tablet, eles tinham lá um celular que eles começavam a falar e escreviam texto? Não tinham, né? Então você tem, olha que texto incrível. Dos montes, Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele viverá. Então você tem uma tradição jeremiânica posterior, que vai começar a construir uma narrativa. Vejamos o que vai aparecer na estrutura da narrativa, lembrando, nós estamos diante de um texto que está dividido em várias partes, entre elas numa simetria de prosa. Vamos ver. Kolar Kanahash Eler Ki Verhali. Veja. A sua voz irá como a voz da serpente. Presta atenção. Vou colocar de novo. Vou dar um zoom. A sua voz, diminui um pouquinho. A sua voz irá como a voz da serpente. Eu marquei aí para vocês a palavra Kenahash. Mas espera aí. O que irá como a voz da serpente? Se a serpente é uma figura real na narrativa, aqui a própria preposição, que é o kaf, Kanahash, demonstra que está se usando um comparativo. A serpente é apenas um símbolo, mas um símbolo de alguma coisa. Então vamos ver o símbolo do que ela é. A sua voz irá como a da serpente. A voz de alguém. A voz de quê? De um povo. Porque marcharão como um exército. Opa! A voz irá como a da serpente e marchará como um exército. Então aqui eu já sei que eu estou falando de uma potência militar. Eu estou falando de um projeto de intervenção política e social que vai acontecer. E que o profeta está explicando, porque ele não viu. Você acredita que o profeta viu alguma coisa? Se alguém pudesse ver alguma coisa, o mundo não estava esta merda. Não, o profeta não viu nada. Isso aí é um vaticínio, porque ele está explicando os fatos sociais que aconteceram na estrutura
do desenvolvimento desse povo. Então veja, porque marcharão como um exército, e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Ou seja, peraí, virão contra ela com machados, como cortadores de lenha? Então ele está falando de alguma coisa. De um exército que vai contra alguma coisa, contra um lugar, contra alguma coisa. Comente aí para mim se você já deduziu que lugar é e quem é que vai sofrer esse baque. Agora vamos analisar de forma geral, lembrando, essa é a live 1, ok? Vamos analisar alguns pontos que eu entendo serem relevantes para que você comece a entender isso. Se você acreditar que cobra fala, então a cobra de Jeremias, ela fala, porque o texto que temos, olha aqui, ó, o narrador aplicou uma figura de linguagem comum em todas as culturas e línguas, chamada prosopopeia, que é quando as personagens, sejam animais, o que for, elas dão comportamento humanos. Agora eu pergunto, você está percebendo? A sua voz irá como a da serpente. A sua voz irá como a da serpente. Pergunta, a serpente fala? Serpente fala, serpente tem voz? A figura de linguagem expressa que quem vem é esse exército, claro, que vai dominar, que vai tomar um território. Vai tornar esse território desolado, vazio, a terra inabitável, caótica. Tá entendendo? Ou eu tenho que repetir para você entender? Não preciso, né? Então vamos pegar aqui a Septuaginta, ou Septuaginta, traduziu a palavra foné, traduzida do hebraico da palavra kol, e ela, kolá, ok? Porque é o feminino. Tá bom? Essa estrutura. Quando alguns especialistas se depararam com este texto, eles fizeram uma interpretação de que possivelmente esta serpente seria o Egito. Mesmo o Egito também tendo um símbolo como a serpente. Mas por que não seria o Egito? Porque o contexto em que o texto está sendo produzido e o ambiente social, político e histórico não é compatível aos egípcios. Então não pode ser o Egito. Mesmo que alguns tentaram dar essa interpretação, como foi o caso, veja, do Reik, do Snaf, entre outros, que cometeram equívocos de afirmarem que, é o Egito. Não, não é o Egito. Veja que o Voltz, corrigindo esse erro, esse equívoco por causa dos símbolos, ele vai fazer a análise intertextual e reconhecer o quê? Vamos ler comigo aqui, Voltz, no entanto, argumenta que a cobra sibilante é a Babilônia, não o Egito. E não precisava muito esforço. Foi um erro displicente dos demais autores, porque o contexto mostra que é Babilônia e que o texto é um vaticínio, o texto não é uma profecia. O texto tem por objetivo reconstruir a realidade, a experiência, aquilo que o povo está vivenciando, porque o mito tem um objetivo de condicionar. Olha aqui, uma cobra inspira medo e não pode ser um símbolo de fraqueza e sujeição. Snipes também supõe que a cobra sibilante é um símbolo ameaçador, captado pela referência mais clara aos caldeus, invasores, que segue imediatamente. Eles vêm como exército, como eu expliquei lá, e eles vêm com força. Você está me entendendo? Sim ou não? Conseguiu entender, né? Vamos adiantar aqui, porque será apenas a parte 1. Vejamos, então, o texto de Gênesis 49, 17. Se eu presumir que a narrativa de Gênesis ela é literal, Gênesis 3, que cobra falou,
que houve queda de homem. Isso aqui acaba com a teologia soteriológica. Isso aqui acaba com a teologia do pecado. Acaba com a ideia de que teve um primeiro Adão, que esse Adão caiu e o pecado passou a todos, porque o texto não tem nada a ver com o pecado de um homem. Tem a ver com a queda de um povo. Tem a ver com o declínio de um povo. Está dentro de um contexto histórico-social, de um ambiente estritamente militar e político. O fetiche levou a uma interpretação teológica de que o texto falando de homem é homem, que falando de cobra é Satanás, e não tem Satanás nem homem nenhum no texto. Então veja Gênesis 49, 17. Yehidam Nahash al-Liderer. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Por que este texto, que é um texto pós-exílio, ele apareceu nessa estrutura? Por quê? Porque Dan é uma das tribos que aparece dentro de Israel e, por consequência, é lá em Dan que vai ter um altar erigido, levantado para cultuar os Balaim. Não só o deus Marduk, mas o deus El e outros deuses, inclusive Ashirá também. E Dan vai seduzir alguns dos povos, dentre o povo de Israel, de que não tinha problema nenhum absolutamente aderir toda uma mentalidade cultica ou os conhecimentos e as práticas e os ritos dos babilônicos. Veja a serpente ligada ainda à tradição babilônica que vai levar alguns à queda, caírem, a serem derrubados. Você está me entendendo? Está entendendo? Agora você vai entender porque lá em Gênesis, no capítulo 3 diz, este lhe ferirá o calcanhar e este lhe ferirá a cabeça. Olha aqui, ó, que mordes os calcanhares. Está vendo aqui? Essa é uma tradição posterior ligada da tradição de Gênesis 3. Ah, professor, mas eu aprendi tantos anos que aquele texto fala de Jesus. Fala não. Que o texto ali fala da queda do homem, que Jesus Jesus iria vir para poder restaurar. E que ele seria ferido no calcanhar, mas ele tem nada, é zero. Não tem Jesus nenhum ali, não tem... Quem está escrevendo sequer imaginava qualquer coisa sobre qualquer coisa no futuro. O texto está na dimensão histórica dos eventos políticos enfrentados dentro do povo, onde há uma sedição e uma sedução do povo. Ou seja, os que tiveram o calcanhar ferido eram os das elites. Eram os das elites, os líderes. Deu para entender? Foram eles que foram seduzidos e, portanto, acabaram de alguma forma indo para onde? Para o cativeiro babilônico. Veja isso aqui que eu vou apresentar. Ó, vou passar daqui para Gênesis 3,14. Lembra que a gente falou da cobra de Jeremias? Ok. Vaiomer Adonai Elohim El Hanahash Kiasit Zot Arur Atar. Então disse o Senhor Deus, disse para quem? Disse para a serpente. O texto está dentro de um contexto que uma tradição está vivenciando. A serpente não é a serpente. A serpente é uma potência. A serpente é Babilônia. É por isso que os profetas se levantam e dizem, e eis que tenho contra ti, ó Babilônia. Só que lá é um oráculo, aqui é um texto poético. Aqui é um texto que representa, que está numa estrutura justamente mítico-poética. Você está me entendendo? Veja, e disse o Senhor, Elohim, El-Hanahash, para a serpente, porquanto fizeste isto, fizeste o quê? Levaste o povo à queda, maldita serás mais que toda fera. Ou seja, lançarei uma maldição, tu serás abominável, e serás perseguida. E Babilônia não foi perseguida?
Quem foi que conquistou Babilônia? Não foram os persas? Ô glória! Não foram os persas que destruíram? E diz que Babilônia ficou em ruína. Mesmo Ciro não tendo derrubado uma gota de sangue, derramado uma gota de sangue. E mais do que todos os animais do campo, olha a dramaturgia agora. E mais do que todos os animais do campo. Aí você quer acreditar que está se referindo a animais mesmo. Entenda a dramaturgia do texto. Sob teu vento andarás. Mas espera aí, esse texto é um texto posterior a Jeremias. A cobra já andava, segundo Jeremias. A cobra já comia pó, segundo Jeremias. Como não? Sim, aqui, ó. Vamos ver se não? Aqui, ó. Olha aqui o texto. A cobra já comia pó. O texto já diz que a cobra comia pó. Ao texto jeremiânico, o texto de Isaías ainda corrobora que a cobra comia pó. Então o Gênesis se apropriou de uma tradição para criar a sua narrativa. Ou seja, são tradições que estão interligadas, produzindo um texto. São narrativas sacerdotais. Olha aqui, ó. O Gênesis 14. Pó comerás todos os dias da tua vida. Vamos ler Isaías? Olha aí, ó. Isaías, capítulo 65. Deixe-me fechar aqui rapidinho. Enquanto isso, você vai olhando aí. Tá? Só um minuto. No final da abordagem, é 1 hora de abordagem cada live. Na live 2, nós vamos trazer aqui uma outra apostila com representações cuneiformes, entre outras, e sumerianas e babilônicas, e documentos iconográficos que mostram como, na verdade, a serpente é Babilônia. E o texto de Gênesis não tem nada a ver com serpente, sim com Babilônia. Tá bom? Então, vejamos Isaías 65. Vai lendo aí, você está conseguindo ler? Vai lendo e vai colocando a sua cabeça para funcionar. Porque senão você vai acreditar em cobra falante. Versículo 25. Ok? Na verdade, que é o último versículo. Olha só, que texto lindo. O que você está vendo aí? Tá? Vou pegar o texto em português para colocar na tela para ver se você vai entender. Lembrando, este é um Deutero Isaías, que nada tem a ver com texto histórico. Eu vou pegar aqui e vou colocar o texto na tela, tá, gente? Só um minuto. Dá trabalho mesmo, depois eu edito. É aula, tô despreocupado. Os membros do canal vão ter esse conteúdo. Ó, vou colocar na tela. Leiam comigo aí. Ih, caramba, coloquei errado. Peraí. Agora sim. Vamos lá. Olha o texto na tela comigo. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Entenda que esse texto, minha gente, é uma poesia. Isso não o oráculo é uma estrutura poética. Agora olha a continuidade. E o leão comerá palha com o boi. O pó será a comida da serpente. Eu aposto o meu canal, a exclusão do meu canal, a não publicação de nenhum artigo ou vídeo mais na minha vida,
se alguém me trouxer uma prova que Isaías 65 foi escrito depois de Gênesis. Desafio qualquer um. Não. A tradição de Gênesis remonta à tradição de Bereshit. Por isso que a cobra lá em Gênesis tem que comer pó. Veja, o pó comerás todos os dias da tua vida. Mas quem é que comerás o pó todos os dias da tua vida? É a serpente, olha aí, Venahash e Afar. Laremor, Ló e Araro. Está aí. Viu? Agora você está entendendo por que a serpente tem que comer pozinho. Por que a serpente tem que comer pozinho em Gênesis? Cadê? Aí. Aqui, ó. Pó comerás todos os dias da tua vida. Tá aqui, ó. E pós comerás todos os dias da tua vida. Ah, professor, o senhor está destruindo a minha fé. Há tanto tempo, professor, eu jurava que Jesus estava em Gênesis 3,14, nunca esteve. Ah, professor, eu fui ensinado na catequese que Gênesis anuncia a vinda do Messias e que o Messias iria ser ferido por Satanás no calcanhar e ele pisaria na cabeça. Lamento dizer, você viveu como eu um dia vivi anos da sua vida acreditando em mentiras. Mentiras do ponto de vista de que as narrativas não são fatos reais e tampouco apontam para isso que você acreditou. Isso foram construções teológicas posteriores. O fetiche que eu falei. Pois o texto, na verdade, vestido de toda uma magnitude, de todo um misticismo, tinha um objetivo claro, representar. Você, lamento, acreditou em mentira. Aqui nós estamos destruindo a doutrina da salvação. Porque se não tem um Adão histórico, o meu esboço, quem quiser adquirir o Adão histórico é vintão, hein? 20 conto. Se o homem não caiu, não tem pecado. Se a narrativa não é a queda por causa de pecado, e sim de um fator histórico social, acabou a teologia da graça. Na verdade, desgraça. Está conseguindo entender, meu irmão? Então vamos voltar lá, vamos voltar. O texto está ainda na tela aí ou eu tirei? Ó, vamos voltar, porque aqui a gente mostra como fazer exegese. Ok? A gente faz. Ok? Olha aí que texto. Quem agora está conseguindo entender? Comente aí para mim. Agora eu vou dar uma boa noite à Sebastiana, ao José Edson, à Graciene, ao Ederson Oliveira, minha esposa, Andréia, Rosina, César e o José Hermes. Estão conseguindo entender? Só comente sim ou não, por obséquio. Então vamos descer mais um pouquinho, porque dá trabalho, né? Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ler, vamos ver. A ideia, provavelmente, é que essa era uma postura original. É claro que era. Portanto, Gênesis, ele se apropria de uma narrativa de Isaías e também não só de Isaías. Ele vai se apropriar de uma narrativa de Miqueias, porque estes textos são primeiros do que Gênesis. Você está entendendo? Mas vamos continuar. Olha aqui, ó. Como ela foi mantida, talvez não tenha sido refletida. Poeira comerás. A gente vai analisar Miqueias 7,17 com Isaías 65, 25, que é a tradição do Gênesis. Eu chamo Isaías do pequeno Gênesis. É uma explicação, olha aí, ó, prosaica. Dizer que a serpente rastejando no chão inadvertidamente engole uma boa quantidade de poeira. Isso é parte do símbolo.
significa Babilônia destruída, jogada ao pó. Deu para entender? E uma mera metáfora, olha aqui, ó, para humilhação, olha aí, para humilhação. Lembra quando os persas invadiram Jerusalém? E houve a queda, inclusive, de reis como Nabucodonosor, ao ponto dele rastejar como boi, como cobra, comendo pasto e terra. Tá conseguindo entender? Olha aqui, vamos ver. É um sentido muito fraco para esta passagem. Provavelmente é uma superstição antiga, ou seja, a literalidade do texto, como a noção árabe de que os gemem comem terra. Ou seja, o texto ele é mais transsignificativo do que literal. Vejamos Miqueias 7:17. Temos 3 minutos de live. Olha aí. Um texto anterior, tanto a Isaías, anterior ao Gênesis. Lamberão o pó como a serpente. Miqueias 7:17. E agora aqui, preste atenção. Se você tinha dúvida, agora você não tem mais. Agora você não pode ter mais dúvida. Por quê? Por mais que você tenha sua fé, aí já é sinceridade, alienação crônica. Por quê? Esse verbo que aparece aí, ele aparece no piel. Aparece no piel. Tá? E nesse sentido, aliás, pied e plural. E plural, que vem de lahar. Lahar. Ilahu. Ou ilah. Ou ielahaku. Aqui, lamberão é plural. Quem lamberão? Lamberão pó como serpente. Peraí, então, é plural. Quem lamberão pó? Vamos ver? Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra. Tremendo, sairão dos seus esconderijos, com pavor, virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Está falando de quem? Pegue o texto, meu queridíssimo, para você ver todo o contexto. Você verá que a profecia, ou o oráculo, vamos chamar assim, né, vai se desenvolver dentro de uma estrutura em que a serpente será algo familiarizado para o povo, algo comum para o povo. Quando o texto abre para falar de serpente, já está sabendo o que é. O juízo, né, vamos chamar assim, sobre determinado povo. Ok? Agora, eu vou fechando aqui. Nós iremos, na próxima aula, trazer para vocês Êxodo 7, 9, 15 e outros textos e mais algumas documentações que vão nos levar à construção da nossa hipótese de Gênesis 3 e de quem era a serpente do Éden. E você já deve ter minimamente já conhecido. Se você quiser ajudar o meu trabalho, o meu Pix fica aí, você manda se quiser, se puder, quando puder, ok? Se quiser adquirir os materiais, é só me chamar no WhatsApp. Hoje, às 21 horas, eu estarei no canal Moneteísta, participando de um espaço com ele lá, onde haverá o sorteio de um combo dos meus livros. Desejo a todos uma ótima noite, nos preparando, tentando juntar recursos para terminarmos o nosso espaço e, em breve, estrearmos o nosso podcast. Muito boa noite